Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp. Eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, em nome aqui do professor Alberto Cocchini, professor Beno, professor Andreoli, professor Belanger, de todos o nosso staff. Dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso palestrante, Dr. Carlos Alberto Eide. Já participou da nossa reunião há algumas semanas atrás, falando de um assunto bastante extenso, o atendimento ao mal súbito no esporte. Optamos por fazer uma segunda parte com aspectos mais práticos e que a gente possa fazer uma discussão. O Dr. Carlos Alberto tem experiência vasta aí na medicina, tanto na parte de emergência, medicina esportiva, tráfego, participação no CRM, em diversos protocolos aí associados a esse atendimento de urgência e de emergência. Dr. Carlos, muito bem-vindo e, além de tudo, como muitos sabem, esse sobrenome não é tão comum, esse Eide é do Ricardo Eide, que é o filho dele, que é um colega nosso, primeira turma de medicina esportiva, um cara muito querido, que está sempre com a gente também, que é muito querido de todos. Dr. Carlos, muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Bom, agora, muito obrigado, Paulo. Falar do meu filho na largada, você também me judia, né? Bom, também tenho bastante orgulho dele como profissional e como filho impecável. Bom, Paulo, muito obrigado pelo convite mais uma vez, poder estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Na verdade, mais do que um prazer, é uma honra poder participar do seu grupo e colaborar com alguma coisa que eu puder, né? Dessa vez, vamos aí falar, concluir esse assunto extenso, né? Que você me deu um pedaço da medicina, né? De urgência, não me deu um item, um capítulo, né? Deu um meio livro aí, né? Então, vamos ver o que a gente já consegue empacotar nesse período. Bom, queria, antes de tudo, avisar também que provavelmente eu não vou conseguir falar tudo que eu coloquei nos slides. Então, tudo que eu estou mostrando aqui vai ficar gravado como você colocou, né? Então, mesmo que eu não tenha tempo de concluir ao final, por exemplo, os itens de uma bolsa de emergência para o futebol, itens desse tipo, mas fica disponível, as pessoas podem ir lá a qualquer momento e acessar, como você falou. Então, a gente ganha tempo aqui, mas o material fica disponível para eles lá, né? Então, bom, vamos à nossa projeção. Está na tela, Paulo? Só para confirmar para mim. Estamos vendo bem, está ótimo, estamos vendo bem. Bom, vamos falar a nossa segunda parte, né? O Paulo pediu para me apresentar novamente, né? Eu sou formado em 74 na Faculdade de Medicina do ABC, sou da primeira turma de lá, né? Tenho títulos de especialista em clínica médica, dermato, medicina ocupacional, medicina de tráfego, saúde pública e medicina de emergência, né? Dou aula na USP Santa Casa, no módulo de atendimento pré-hospitalar na pós-graduação da medicina de tráfego. Vamos ver o que vai acontecer depois da pandemia aí, muita coisa pode sofrer alguma modificação aí. Coordeno o departamento de atendimento pré-hospitalar da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Lá eu também coordeno uma comissão de estudos epidemiológicos para enfrentamento da Covid, temos publicações diárias no Facebook, em meu nome. Sou membro do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, fizemos bastante coisa, criamos bastante normas aí, ajudamos, né, bastante norma no Comitê Médico para enfrentar a Covid dentro do futebol, né? E sou delegado da Câmara Técnica de Medicina Esportiva, delegado não, desculpe, sou membro, tem um erro ali, não é delegado, sou membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do CREMESP. Sou ex-diretor do SAMU aqui na cidade de São Paulo, e ex-coordenador médico do Clube Atlético Paulistano, onde eu lá fiquei por 20 anos. Bom, já coloquei esse slide, mal súbito do planejamento às ações, ao socorro em campo, né? Toda ação médica deve ser planejada, principalmente no esporte organizado, né? Você não pode fazer de qualquer jeito, de improvisado, né? Você tem que planejar aquilo, e nós já falamos a parte de planejamento no dia 24 de agosto. Nós temos, durante uma partida de futebol, numa partida oficial, vamos aqui colocar, essas questões sobre mal súbito, parada cardíaca, né? Vamos discutir um pouco mais isso. Primeiro, mal súbito, né? O que é o mal súbito, né? Mal súbito é qualquer ocorrência repentina, né?
de perda da estabilidade hemodinâmica ou neurológica de um indivíduo sem ser precedido por trauma. Não há uma definição precisa do que é um mal súbito, até porque não é uma entidade nosológica. Você não tem um diagnóstico médico de mal súbito. Você não atende um paciente e põe lá, diagnóstico mal súbito. Não é. Né? Isso é uma ocorrência repentina que remonta a muitas situações médicas. Sozinho, ela não é um diagnóstico. Né? Ela é apenas um enquadramento momentâneo de uma situação dentro de um contexto. Né? Então, dentro daquele contexto, você diz mal súbito. O que você definiu com isso? Que é uma coisa repentina, talvez hemodinâmica, talvez neurológica. Na verdade, você não definiu muita coisa, né? Falta muita coisa ainda, né? Então, mal súbito, essas situações repentinas que inicialmente são referidas como mal súbito, tem muitas, né? Síncope, hipoglicemia, convulsão, isquemia cerebral transitória, ou mesmo AVC, overdose, TEP, parada cardiorrespiratória, tem muitas. Tudo que acontece de repente, né? Você, então, se refere a mal súbito, né? E podem ocorrer também sinais ou sintomas associados, como dores, vômitos e etc. Claro que quando a gente fala em mal súbito, nós não estamos falando de um diagnóstico médico intra-hospitalar. Ninguém faz esse diagnóstico dentro de um hospital. Né? Isso é uma situação referida fora do ambiente hospitalar. Então, no esporte, no dia a dia, na vida em sociedade, você pode dizer que uma pessoa sofreu mal súbito, né? Agora, como médicos que somos, nossa tarefa no pré-hospitalar aqui considerando um atendimento fora do atendimento hospitalar, então a nossa tarefa de médico no pré-hospitalar é buscar uma precisão o melhor possível na avaliação do doente, né? Que nos permita uma adequada intervenção nesse ambiente, que é o ambiente pré-hospitalar, e o transporte para o atendimento hospitalar desse paciente. Então, eu tenho que ser preciso para poder fazer a intervenção adequada e, em seguida, transportar esse paciente para um hospital. Mesmo que eu não consiga identificar com precisão a que se refere esse mal súbito, né? O que será que era? Eu posso nem saber o que era, mas posso conseguir intervir, ajudar o paciente, prepará-lo, utilizar eventualmente algumas drogas e transportar esse paciente de uma maneira segura para um atendimento hospitalar. Então, qual é a estratégia para eu avaliar um mal súbito? Né? Primeiro é estabelecer prioridade. Né? Não dá para você começar a lidar com essa situação sem estabelecer prioridade. Então, eu tenho que avaliar, afastar e intervir, né, nas situações que podem levar rapidamente o indivíduo à morte. Então, eu tenho que avaliar rapidamente e afastar e intervir naquelas situações que podem levar rapidamente uma pessoa à morte. Se eu concluo que ele está dentro de uma situação, mesmo que eu não sei exatamente qual é, mas que ele pode evoluir para a morte, então eu tenho que intervir imediatamente, mesmo que eu não saiba com precisão qual é a patologia que eu estou enfrentando. As situações mais comuns que a gente se refere dentro das prioridades que podem levar o paciente rapidamente à morte são a parada respiratória e a parada cardiorrespiratória. Né? Aqui que está enquadrado, por exemplo, a morte súbita. Morte súbita que muitas vezes você reverte, né? Quando você age rápido e corretamente. Então, essas duas situações, uma parada respiratória e uma parada cardiorrespiratória, se não corrigidas rapidamente, levam a pessoa à morte. Eu falei pessoa e não paciente, porque às vezes no pré-hospitalar você está fazendo uma avaliação inicial, né? Claro, nós somos médicos, toda vez que você inicia um atendimento, você pode se referir àquela pessoa como paciente, né? Bom, todo mal súbito precisa ser seguido de uma avaliação médica e um diagnóstico mais preciso. Isso já ficou embutido no que eu falei agora há pouco, porque o mal súbito não é uma entidade nosológica. Então, mesmo que você reverta aquela situação de urgência naquele momento, você transporta essa pessoa para um hospital e lá vai ter que ser avaliado e ser feito um diagnóstico mais preciso. Você não pode pegar um indivíduo que fica inconsciente, recupera a consciência
e você acha que está tudo bem, e você acha que terminou o problema dele. Para o leigo pode até ter terminado. Ah, ele desmaiou, mas agora já acordou e está muito bem. Não, espera aí, alguma coisa aconteceu. Esse paciente, essa pessoa tem que ser avaliada, agora sim, dentro do ambiente hospitalar e proceder uma avaliação mais precisa, com exames, etc., para tentar encontrar a causa desse dito mal súbito, né? Dentre esses mal súbitos, como eu disse, a síncope também é uma das grandes causas que levam as pessoas a um hospital, né? Para atendimento. Quer dizer, ela está bem naquele momento, chega no hospital, o que você teve? Ah, uma hora atrás eu apaguei durante 1 minuto, 30 segundos, e não sei o que aconteceu. E lá no hospital é que ele vai ter que fazer essa avaliação. Bom, mas o nosso cenário aqui, o cenário proposto, é um atendimento dentro do campo de futebol, né? Dentro daquele planejamento que nós já vimos no mês passado, eu planejei, e agora vamos enfrentar uma situação de atendimento, né? Então, tudo isso é rápido, o médico está lá na beira do campo e, de repente, a situação aparece, né? Lembrando que, quando nós estamos falando em mal súbito aqui, como eu já disse, nós não estamos nos referindo a trauma, tá certo? Então, o indivíduo que perde a consciência depois de bater a cabeça não está enquadrado aqui nesse mal súbito, né? Então, como eu já me referi. Então, quando eu chego para fazer a avaliação do paciente, tem que ser rápido, identificou uma situação, o atleta cai no campo, com muita frequência, naquilo que a gente refere de mal súbito no atleta, ele nem está participando de uma jogada, às vezes ele está andando e, de repente, ele ajoelha no campo e, de repente, ele cai no campo, né? Então, isso é clássico, né? Que ele está sofrendo alguma situação que não necessariamente um trauma numa dividida de bola ou coisa desse tipo, né? Então, a avaliação médica tem que ser imediata, tem que ser rápida, né? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Como é que eu abordo esse paciente, agora, vamos lá, paciente ou atleta, né? Como é que eu abordo esse atleta no primeiro contato que eu chego? Eu cheguei nele, faço o que em primeiro lugar? Avalio 2 coisas, a responsividade e a respiração. Entendendo aqui que responsividade é qualquer reação que ele apresenta a um estímulo que eu vou fazer. Então, eu estimulo esse paciente, esse atleta, a me responder, a falar comigo, eu chamo ele, o mais comum é tocar nos ombros e chamá-lo em voz alta, se eu souber o nome, chamo pelo nome. Qualquer resposta que ele apresentar, se ele abre os olhos, se ele mexe o braço, resmunga algumas palavras, mesmo que incompreensível, ele tem responsividade. Por isso que aqui a gente não fala avaliar a consciência, como se falava no passado, né? Aqui, essa expressão responsividade é relativamente nova dentro da medicina, em especial no pré-hospitalar, né? Então, eu estimulo o paciente, verifico se ele mexe a perna, o braço, levanta a mão, tenta tirar, mexer em mim e tal, então ele tem responsividade. Se ele tem responsividade, ele não está em parada cardíaca. Você acabou, por esse motivo, excluir uma parada cardíaca. Ninguém em parada cardíaca se mexe, abre os olhos ou fala com você. Bom, avalia a responsividade e, simultaneamente, a respiração. Respiração, olhando o tórax. No passado, tinha algumas questões, abrir, ver, etc. Não se faz mais isso. Apenas observe o movimento do tórax, de vai e vem, sobe e desce do tórax. Então, se o atleta respirar, você acabou de excluir parada cardíaca dessa situação. Percebam que o que a gente está aqui buscando são aquelas situações que podem levar rapidamente esse atleta à morte. Então, responsividade e respiração é a primeira coisa. Quando eu faço essa avaliação, já coloquei então, toca no ombro, observa as suas reações, etc. Quando eu faço essa avaliação, eu tenho 3 combinações possíveis, né? Ele é responsivo e está respirando, né? Que é a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, você chega no atleta, ele fala com você, na maioria das vezes, né? Ele fala, ele diz, não estou me sentindo bem, ou estou com tontura, às vezes ele começa a vomitar no canto lá do campo, né? Então, ele está responsivo e respirando, né? Então, a segunda situação, ele não está responsivo, agora sim, sinônimo para nós médicos,
um paciente ou uma pessoa não responsiva, isso é sinônimo de inconsciência. Tá? Então, ele está inconsciente. Então, nós, médicos, podemos dizer paciente inconsciente, tá? Isso sem problema nenhum. Né? Então, segunda opção dessa responsividade de respiração, ele não é responsivo, ou seja, está inconsciente, mas está respirando. Certamente, pelo fato de ele estar respirando, também não é uma parada cardiorrespiratória. Tá? E a terceira situação, ele está inconsciente e não está respirando. Bom, então, nós temos essas três situações em que a primeira combinação não é uma parada cardíaca, a segunda, idem, não é uma parada, a terceira, sim, pode ser uma parada. Então, quando eu faço essa primeira abordagem, eu resolvi já uma grande parte do meu problema, da minha situação. Né? Aonde eu estou enquadrando o atleta? Né? Na primeira, segunda ou terceira situação. Se for a primeira e a segunda, lembre-se, não é uma parada. Não quer dizer que não seja grave, hein? Vamos lá. Não quer dizer que não seja grave e não quer dizer que não possa virar uma parada cardiorrespiratória. Mas ainda não é. Já a terceira pode ser, pode não ser, pode ser. Né? Então, vamos ver cada uma delas. Na primeira situação, né, eu chego no paciente, ele está responsivo e respirando, bom, acerto a posição dele, qual é a melhor posição para aquela situação, faço uma anamnese rápida, né, indago dele o que está acontecendo, e aí eu vou fazer uma abordagem geral, né, conforme a necessidade, uma abordagem seja clínica, seja do trauma, né, e vou fazer uma abordagem específica, né? Você chega lá, ele queixa que está com dor no joelho, você vai fazer a avaliação do joelho dele, né? Essa, dentro do esporte, é muito assim. Você vai direcionado àquela informação que o paciente está te dando, né? Então, é a primeira situação. A segunda situação, o paciente não responsivo, ele está inconsciente, mas está respirando, o fato dele estar respirando já te afastou uma parada cardiorrespiratória. Então, nessa situação, eu também posiciono, lembre-se, ele está inconsciente, mas está respirando. Eu posiciono esse paciente da melhor maneira possível, lembrando que eu não estou lidando com trauma, né? Não é um indivíduo que bateu a cabeça e caiu, tal. Se ele bateu a cabeça e caiu, é uma abordagem de trauma, não é uma abordagem de mal súbito, tá certo? Então, estou fazendo essa diferença. É claro que com o tempo, quem sabe lidar com uma coisa, rapidamente consegue lidar com a outra também, né? Então, eu posiciono o paciente da melhor maneira possível para que ele possa respirar melhor, né? Eu abro as vias aéreas dele, faço também abordagem geral, seja clínica, seja traumática. Essa segunda situação tem um ponto crítico absolutamente importante, né? Quem está inconsciente e respirando, se eu não mantiver as vias aéreas abertas dele, ele vai fazer uma hipóxia, da hipóxia ele pode evoluir para uma parada respiratória e cardiorrespiratória. Então, uma situação que clinicamente poderia ser de muito fácil controle, ela pode evoluir para uma situação grave. Então, todo atleta, e aqui vale para toda pessoa, né? Toda pessoa que vocês, como médico, forem atender e estiverem inconsciente e respirando, a prioridade, independente de você depois buscar a causa, tentar entender o que aconteceu com aquele paciente, a prioridade é abrir as vias aéreas. Né? Hiperextensão é o mais comum, né? Hiperestenda e observe se ele está respirando com conforto ou com consistência, tá certo? Bom, vamos para o terceiro caso. Ele está inconsciente e não respira, ou respiração agônica. Então, se ele não respira e não responde, está inconsciente, pode ser uma parada cardiorrespiratória. Nessa situação, nós temos duas abordagens possíveis. Uma abordagem leiga e uma abordagem por um profissional da saúde. No nosso caso aqui, estamos falando de uma abordagem médica, né? Por que eu estou colocando a abordagem leiga se eu estou falando exclusivamente para médicos aqui? Porque muitas dúvidas que você vai ter, ou que você pode ter como médico, você não vai fazer menos do que o leigo conseguiria fazer.
Então, você tem que fazer, no mínimo, o mesmo que o leigo é capaz de fazer. Não vai fazer menos do que isso. Então, vamos deixar a informação do que o leigo faria, porque se você tiver dificuldade, você faça como o leigo vai fazer, né? E posso garantir que muitas vezes você vai ter essa dificuldade, né? Então, o leigo, quando se deparar com uma pessoa não responsiva e que não respira, para o leigo, isso é sinônimo de parada cardiorrespiratória. Para um leigo, pessoa inconsciente e que não respira, é igual parada cardiorrespiratória. Qual é a ação do leigo? Compressão torácica na largada. Começa a fazer a compressão. E aí vai depender do treinamento dele. Se ele tem um bom treinamento, se ele tem barreiras que ele possa fazer uma ventilação, barreiras porque o leigo, se tiver, vai fazer boca máscara, né? Ou às vezes é um parente, estamos falando, se a gente falar em situação doméstica, pode ser um filho, um pai, então ele também pode fazer um boca a boca, né? Ele pode fazer aqui, né? No atendimento profissional, é inadmissível boca a boca. Você não vai chegar num campo, atender o atleta e fazer boca a boca, né? Você tem que ter seu material, seu equipamento, né? Então, aqui, não responsivo e não respirando, para o leigo, parada cardiorrespiratória e vai comprimir. E para o profissional da saúde? Para o profissional da saúde, se eu encontro a pessoa não responsiva e não respirando, eu checo o pulso carotídeo. 5 a 10 segundos nessa checagem de pulso carotídeo. Claro, duas opções. Encontrei ou não encontrei. O mais comum é uma terceira opção. Eu vou dizer, mas ela não deve existir. A terceira opção é, estou em dúvida. Bom, se você está em dúvida, joga para a primeira opção, não encontrou. Então, não existe ficar em dúvida. Você tem que decidir que lado você vai. Ou tem pulso, ou não tem. Se você estiver em dúvida, é porque não tem. Ou porque você não encontrou. Então, leve para a primeira opção. Não tem pulso carotídeo. Aqui eu queria incluir uma informação, né? Eu queria incluir uma informação que é a síncope por reflexo vasovagal. A síncope tem várias causas. A síncope é a perda súbita e temporária da consciência. Perda súbita e temporária da consciência. Quando ela é por reflexo vasovagal, a fisiopatologia dela, pelo reflexo vasovagal, 10º par craniano, ele faz uma bradicardia com hipotensão. A bradicardia com hipotensão leva a um baixo fluxo cerebral e leva à inconsciência. Por isso que o indivíduo apaga numa síncope. Por isso que ele perde a consciência. Às vezes não perde totalmente, né? Mas estamos falando aqui na perda da consciência. Então, se essa perda da consciência é por bradicardia e hipotensão, o que acontece com o pulso carotídeo dele? Naquele momento inicial, se eu chego rápido no meu paciente ou no atleta, eu posso ter dificuldade para encontrar o pulso carotídeo. Fisiopatologicamente é fácil de entender, porque se eu tivesse uma síncope por reflexo vasovagal, se tiver pulso carotídeo, a pessoa não fica inconsciente, porque tem o pulso carotídeo, o que demonstra uma situação de fluxo sanguíneo cerebral mínimo necessário para manter a consciência. Então, ele fica inconsciente quando eu tenho uma queda desse fluxo sanguíneo cerebral, que, na prática, se reverte em dificuldade de palpar o pulso. Às vezes, ele está muito fino e é muito difícil de palpar. Então, você pode, numa situação dessa, chegar no seu atleta, palpar o pulso carotídeo e não encontrar o pulso. Mesmo não sendo rigorosamente uma parada cardíaca, mas pode ser uma síncope no momento em que você aborda esse paciente, né? Aqui tem uma... Então, se você não encontrou o pulso ou ficou na dúvida, não encontrou, você evolui, então, por um raciocínio de parada cardiorrespiratória, né? E, se você encontrou, você está diante de uma parada respiratória. Eu queria só fazer um comentário aqui, ainda nesse slide, né? Um colega, um dos precursores
da implantação de desfibrilação na área de aeroportos e aviões, que foi o Paulo Magalhães, aqui no Brasil. Depois ele foi embora para os Estados Unidos, e ele disse, uma ocasião, a frase não era dele também, ele trouxe uma frase de um americano, e aí eu não tenho o nome do americano, que nada se parece tanto com a morte como a síncope na hora que ela acontece. E é perfeita essa frase, porque na hora que ela acontece, se você está diante do paciente, por alguns segundos, você procura um pulso carotídeo dele e não acha. Né? Quando ele está com uma síncope por reflexo vasovagal. Então, vamos lá, né? Se você chega no paciente rapidamente e você não encontra o pulso carotídeo, não te resta outra situação a não ser, naquele exato momento, raciocinar que pode ser uma parada cardiorrespiratória, cuja atitude sua imediata é iniciar a compressão também, tanto quanto um leigo, iniciar a compressão. Só que, em seguida, você tem mais coisas e mais recursos para lançar mão. Houve muita discussão sobre esse caso aqui, né, em junho desse ano. Né? Começaram a falar, esse jogador de futebol, né, na Dinamarca, falaram, não, o médico chegou, não, o médico massageou, não, estava em parada. Outros falaram, não estava em parada, porque ele começou a massagear, aí, e o atleta acordou logo, né? Aí depois já veio, não, ele usou o desfibrilador. Bom, aí virou uma salada do que o médico tinha feito lá. Eu ouvi, eu li uma entrevista dele dois dias depois, né? É muito difícil fazer julgamento à distância, né? Aliás, é muito difícil fazer o julgamento até avaliando o paciente, né? Imagina se a gente ficar à distância querendo adivinhar o que o médico encontrou quando ele palpou o pulso carotídeo, né? É muito complicado. Então, o fato é que ele palpou o pulso carotídeo e iniciou a massagem cardíaca. Aí vem as histórias. E aí ele começou a massagem cardíaca e o atleta acordou. Bom, se o atleta acordou imediatamente, então não devia ser a parada. Aí o outro, não, era síncope. Então, se era síncope, para que ele massageou? Então, agora vocês já entenderam. Quando você chega rápido no atleta, e é assim que deve ser, talvez ele ganhe uma massagem cardíaca necessária naquele momento, porque se você está com baixo fluxo sanguíneo cerebral, é necessário fazer a massagem. A massagem não é exclusivamente na parada cardíaca. Se tiver um baixo fluxo, muito baixo fluxo, você também vai fazer massagem. Né? Numa situação dessa, por exemplo, né? Não tem pulso carotídeo, começa a fazer massagem. E aí vem outros recursos. Né? Então, lembrando que tudo que eu estiver falando aqui é do último Guidelines do American Heart Association, né? Do UCOR, né? Agora que saiu no ano passado. Na verdade, em tudo que eu estou dizendo para vocês, nada mudou de 2015 a 2020. É o mesmo Guidelines. Né? Lembrando, quando eu começo a atender e já tenho a impressão de que eu estou diante de uma parada cardíaca ou potencial parada cardíaca, aí eu tenho que lembrar essas coisas. Né? Qual é o plano? Né? Qual é o meu plano? Né? Eu estou lá no campo, estou fazendo o que lá no campo? Né? Eu planejei o quê? Eu tenho planejado o atendimento a uma parada cardíaca? Onde está o meu material? Quantas pessoas treinadas estão comigo? Né? E aqui é uma encrenca grande esse item 2. As pessoas precisam ficar mais espertas com isso aqui. Né? Quantas pessoas eu tenho condição de delegar uma determinada atividade? Quantas pessoas podem me ajudar a montar o desfibrilador, o meu material, assim por diante. Né? Bom, primeiro a RCP clássica, né? Eu não vou discutir o tempo aqui, uma aula de parada inteira, porque não vai dar. Né? Então, a RCP clássica, né? Inicia a compressão, abre as vias aéreas, ventilo, AMBU é o mínimo que a gente tem dentro de um recurso profissional, né? Nem a fazer boca a boca, claro, né? Então, ventilo, 30/2, compressão e ventilação 30/2, e o desfibrilador. Assim que chegar o desfibrilador, ele assume o protagonismo. Ele passa a ser o primeiro lugar. Tem desfibrilador? Tem. Ele que vai em primeiro. E aí, claro,
vai usar o desfibrilador automático e vai seguir a orientação que o desfibrilador externo automático der, o que ele me der, tá certo? Aí eu vou seguir as informações, as orientações dele. Então, lembrando, estou com o paciente, começa a massagear. Chegou o desfibrilador, já uso o desfibrilador. Tá? No campo de futebol, enquanto que uma RCP clássica é 30/2, no momento que eu abordo o paciente, que eu vi, que eu presenciei, que eu sei que acabou de acontecer, eu não preciso ventilar naqueles primeiros minutos, naquele primeiro momento. Por que eu não preciso ventilar? Porque o sangue dele está oxigenado. Ele não teve uma hipóxia prévia à parada cardíaca e nem teve uma hipóxia pós-parada cardíaca, não deu tempo, né? Então, quando eu chego nesse atleta, identifico a ausência da respiração e a ausência de pulso carotídeo, eu inicio compressão. Eu não preciso, durante alguns 2 a 3 minutos, me preocupar com a ventilação. Entretanto, 2 a 3 minutos no campo de futebol, muita coisa já tem que ter acontecido, se você tem seu plano estabelecido. Inicio compressão, em seguida desfibrilador. Não dá nem 2 minutos, nem 1 minuto, o desfibrilador já tem que estar do lado. Né? Chegou o desfibrilador, é ele que vai para frente. Né? Use o desfibrilador e siga a orientação do desfibrilador. Né? E aí, o que vai ser, etc., segue. Né? E aí, foi isso que foi feito nesse caso aqui. Né? No caso do... Então, fechando, né? Definir o ponto de compressão, uma RCP de qualidade. A RCP de qualidade é o que o Guidelines insiste, e em 2020 insistiu nisso. Tem que fazer uma RCP de qualidade, não é qualquer RCP. Definir o bom ponto de compressão, centro do tórax no metade inferior do externo, 30 compressões torácicas, aqui a RCP clássica, né? 30 compressões torácicas fortes, rápidas, sem parar, frequência de 100 a 120 por minuto, no adulto 5 a 6 centímetros, aliviar totalmente, minimize a interrupção. Minimizar a interrupção significa, se eu vou fazer 30/2, outra pessoa tem que ventilar, de modo que eu possa fazer a compressão com menor intervalo de pausa para a ventilação. Se eu estiver sozinho, eu tenho que parar a compressão, pegar o ambu, ventilar 2 vezes, largar o ambu, voltar, eu tenho um tempo de interrupção da minha compressão muito grande, e isso cai muito a pressão de perfusão coronariana, e eu preciso em torno de 10, 12 novas compressões para manter um mínimo de pressão de perfusão coronariana. Então, se eu tiver 2 pessoas fazendo a RCP, eu consigo minimizar a interrupção e eu consigo manter essa pressão de perfusão coronariana muito não estável necessariamente, mas num nível muito bom durante toda a minha RCP. Né? Intercalar 30, e já sabemos que de cada 2 minutos é melhor trocar. Né? Aí vocês já sabem também as posições, fica aí mantida no material para vocês. Técnicas de ventilação, são várias técnicas, desde o boca a boca, que é uma técnica mais doméstica, né, até a intubação orotraqueal. Para o esporte, para o futebol, é o ambu que é a grande sacada. Né? É o ambu que a gente vai utilizar. O uso melhor do ambu é com 2 socorristas. Né? Se eu tiver Guedel e o atendimento se prolongar, não precisa no início, na primeira abordagem do paciente, mas se a RCP se prolongar, eu tenho que usar recursos de melhora dessa RCP. Né? Posso usar Guedel e depois colocar o ambu por cima, oxigênio, né? Então, e tenho que ter meu material, né? Então, eu tenho que, ao atender ao ser médico para um jogo oficial de futebol, eu tenho que estar lá com o meu material disponível. Né? Claro que eu não posso ser médico, sentar no banco, o atleta passa mal e eu não tenho material para trabalhar. Aí não tem sentido. Né? Então, a federação ajudando os clubes, né? Nós desenvolvemos na federação uma mala médica, nós usamos como referência uma mala da FIFA, e foi feita, então, a adequação às questões aqui no Brasil, e demos, a federação deu para os clubes de 3 categorias, a federação distribuiu já na primeira largada 60 malas, né? Hoje repõe, etc., né? Com esses materiais, incluindo o desfibrilador externo automático nesse material. Né? Aqui é uma foto real no banco
né, em um jogo, né? O Pedro Pérez, colega nosso, no Audax, ele me deu a foto, né? Só isso, né? Então, aqui estão os itens, esses itens que tem nessa maleta, eu estou deixando disponível aí dentro do vídeo, né? Estou passando um pouquinho devagarzinho aqui, só para que vocês possam depois consultá-lo. Não adianta a gente querer discorrer todos esses itens aqui, né? Eles estão agrupados, né? Material médico, material para infusão, acesso venoso, para trauma e etc. As medicações que ali contém, né? Em especial algumas medicações para a parada cardiorrespiratória, em especial epinefrina e amiodarona, né? Adrenalina e amiodarona, né? E outros itens. Por falar em adrenalina e amiodarona, também as drogas que a gente tem para a parada, vou deixar esse material aí com vocês também, né? Não adianta a gente discorrer muito tempo aqui, né? Mas a adrenalina está usada, é indicada em toda parada cardíaca que não reverte no início das manobras ou após o primeiro choque, e também logo após a identificação de uma parada com ritmo não chocável, né? Então, você identificou, botou o desfibrilador, choque não indicado, e você tem segurança que não tem pulso, então, choque não indicado, ou seja, sistolia ou atividade elétrica sem pulso, né? Mas está em parada, então já está indicada a adrenalina logo na largada. Claro que dentro do seu planejamento, se você vai usar medicação EV em campo, você tem que ter material para acesso venoso, tem que ter qualificação, tem que ter gente que saiba fazer acesso venoso, né? Senão não dá, né? Uma alternativa aqui é a equipe da ambulância. Quando você trabalha integrado, equipe da ambulância obrigatoriamente tem enfermeiro, né? Então, pode também obter ajuda ou você está treinado. Um curso que nós fizemos para os médicos da Federação Paulista de Futebol, nós fizemos também aulas práticas de acesso venoso, né? Amiodarona, antiarrítmico, desculpe, voltando à epinefrina, tem a dose, né? Como é que a gente usa, tal. Amiodarona, a indicação é um antiarrítmico usado na parada cardíaca que não reverte após a desfibrilação, usada geralmente após o segundo choque, tá? Tá aí, dose, etc., vocês podem ver depois. A lidocaína é a segunda opção na ausência da amiodarona. A amiodarona é mais fácil para usar, né? A lidocaína você já tem que fazer cálculo, tem que fazer dose, peso do paciente, né? Então, dá um pouco mais de trabalho para fazer uso. Então, no pré-hospitalar, é melhor você já estar com o material prontinho. O material prontinho é a amiodarona, né? Não a lidocaína. Em hospital, fica mais fácil você pedir, né? Me dá lidocaína, dilui em tanto por tanto, mas fazer isso no campo, né? Voltando, toda vez que você tem que fazer uma intervenção no campo, você tem que avaliar se não é melhor você pôr dentro da ambulância ou não. Não quer dizer levar, você pode até colocar dentro da ambulância, faz acesso venoso e etc., e pode fazer várias intervenções dentro da ambulância antes de levar o paciente, né? Então, em resumo, para conduzir uma boa reanimação cardiorrespiratória, né, então você tem que fazer, em primeiro lugar, uma RCP de elevada qualidade. Aquela parte mecânica da RCP, né, massagear, ventilar, tem que ser de qualidade. Tem que ter um desfibrilador, né, melhor é desfibrilador externo automático, né, é inadmissível você, numa atividade organizada hoje, não ter um desfibrilador, é inadmissível, né, impossível, né? Faz parte do dia a dia. Aliás, ele foi desenvolvido para uso leigo, né? Então, todo médico tem que saber lidar com esse desfibrilador, com um desfibrilador automático, e tem que saber minimamente fazer uma RCP, né? O desfibrilador é para uso leigo, está autorizado no Brasil, no mundo inteiro, o uso no Brasil também. O uso é leigo. Então, é muito desagradável se você estiver num ambiente, de repente tem uma parada cardíaca e o leigo está atendendo e você não consegue atender, né? Porque você não, minimamente, você nunca recebeu um treinamento no uso do desfibrilador ou está desatualizado em técnicas de RCP, né? Então, terceiro item de melhoria de uma reanimação é ventilar e oxigenar o melhor possível, e o quarto item é o uso de drogas. Claro, falar droga é fácil, dizer que tem como é que usa adrenalina é fácil, mas na hora de fazer o acesso venoso, às vezes a gente bate cabeça, né? E aí precisa usar outros profissionais também, né? E aí vem o plano outra vez, né?
Material para acesso venoso, adrenalina, mildarona, né? Treinar acesso, como eu já coloquei aqui, né? Uma imagem real, dá para vocês verem atrás desse branco. Esse branco é uma lixeira, né? Atrás da lixeira está a mala encostada, a mala desse material médico. Essa foto, queria aproveitar e homenagear aí o nosso amigo, Dr. Sanches, do São Paulo Futebol Clube. É ele que está fazendo esse atendimento. Ele é o careca aí do grupo dos dois que está abaixado, né? Sanches é uma pessoa fantástica e certamente dentro da história recente da medicina do esporte, especificamente em campo de futebol, o Sanches é um dos profissionais que tem uma enorme experiência, já enfrentou grandes dificuldades e hoje é um dos que ajuda dentro da federação, ajudou dentro da federação toda essa montagem desse material e treinamento desses profissionais também. Bom, Paulo, era isso. De novo, agradecer aí a você, ao convite, lembrando que está tudo disponível, claro, né? E aí estamos à disposição para o bate-papo que você desejar. Muito bem. Se puder interromper o compartilhamento de tela, conseguimos te ver melhor, não fica aparecendo minha cara para todo mundo cansar. Excelente. Pronto? Muito melhor. Excelente. Acho que ficou bem claro, né? Acho que é um assunto extenso. Parada, né? Não é muito nosso dia a dia na ortopedia, como medicina do esporte. A gente acaba não vendo tanto, não é uma coisa tão frequente, mas é uma coisa que é bastante assustadora. Eu acho que vale a pena a gente sempre... No clube, Paulo, eu tinha uma por ano. Que é bastante. Não só de atleta, mas também de associado. Então, você acabava enfrentando... Dá uma média de uma por ano. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente estar sempre se atualizando, revendo, porque se acha que não vai acontecer e quando acontecer é muito rápido. Geralmente quem trabalha em esporte, né, tem uma comoção ainda maior envolvida, é câmera, é fotógrafo, é jogador, televisão, então é um caos, né? Parabéns mais uma vez, a brilhante aula. Eu vou abrir aqui para as perguntas, se o pessoal tiver dúvida. Maíta, nossa professora da GO, sempre participando, aula maravilhosa, obrigado. O que você acha da atropina sublingual no caso do distúrbio vasovagal? Bom, eu não tenho experiência, mas a atropina está indicada na bradicardia. Então, você precisa ver se está valendo apenas usar droga ou se essa bradicardia é muito transitória, que às vezes são segundos de transitoriedade. Então, você precisa apenas verificar isso. Às vezes você espera um pouco, deita o paciente, posiciona melhor a respiração, né? Agora, se começar a evoluir isso para persistir, bradicardia, aí você também tem que avaliar outras causas de bradicardia, né? Não apenas o reflexo vasovagal. Se o reflexo vasovagal cessou a causa, que geralmente é emocional, se cessou a causa, não tem por que a bradicardia continuar. Então, ela também vai revertendo. Então, aí precisa, né, precisa ver o quanto vale a pena isso. Por dor também, no pré-hospitalar, no passado, se colocava a atropina em diversas situações. Hoje, praticamente, quase nada no pré-hospitalar usa atropina. O vasovagal por dor também, né? Uma batida forte. Hospitalar. Bem, Carlos, o vasovagal por dor também. Uma dor forte acaba também causando. Sim, né? mesma coisa. Nós tivemos, acho que nos últimos 2 anos, 2 casos no basquete, e os dois semelhantes. O time todo sentado para almoçar, e quando junta todas as mesas, algum ponto você tem um pé da mesa ali que está com a toalha, você não vê. E nesses 2 casos, uma no profissional que eu estava e uma na base, que era uma outra colega, a jogadora sentou e foi com tudo, bateu o joelho e teve... Opa, então explodiu alguma coisa aqui. Estão me vendo? Olá, tá me vendo? Oi, voltou. Explodiu alguma coisa aqui, eu vi um barulhão aqui e caiu a internet, caiu a luz, tudo. Eu estou roteando pelo celular aqui, se a imagem ficar ruim eu vou tirar. Mas, enfim, essas 2 jogadoras, quando sentaram na mesa, bateram o joelho com toda a força e foram caindo com a cara no prato, todo mundo assim desesperado. Meu filho também aqui em casa bateu o cotovelo na mesa
e a gente sentado almoçando com ele, ele foi caindo também, a gente pegando e meu outro filho olhando, realmente é uma coisa assim que é rápida, né? Mas é assustadora, né? Para quem Eu tive não está acostumado, é quase assustador. apaguei. Eu tive um acidente, descendo a escada do SAMU, eu tive no último degrau da escada, eu flexionei minha perna, eu estava carregando peso e tal, e eu tive uma ruptura total do tendão do quadríceps. Total. Minha coxa ficou uma maravilha, desse tamanho. E acima do joelho, uma cela, né? Tá E um isso é oco, muito né? doloroso, né? A Muito dor, doloroso. eu encostei na parede, eu estava sozinho. A Uhum. dor foi muito forte. Eu senti aquilo na minha cabeça. Eu falei assim: vou apagar, né? Assim, eu vou apagar. Aí eu, sabe, respirei, controlei e aí fui. Mas a nítida sensação, pela dor, né? Claro, pela dor. Claro, pela dor. Okay. Tenho também alguns outros casos, assim, mas sempre associado à dor. Aqui, muito bem, às vezes na inserção do DIU, como a Maíta coloca aqui, na inserção do DIU também provavelmente deve ser uma coisa que dói bastante e deve levar também a essa síncope. Muito bem, É acho a que mesma coisa, não a mesma coisa, claro, né? Mas também acontece quem não pode ver sangue, aquelas coisas que a turma fala, isso é bobagem. Não, não é bobagem. A pessoa não pode ver, o mecanismo é desencadeado e cai a pressão, bradicardia e a pessoa apaga, né? Não tem como, né? tem Então, paciente que a não gente vai é. fazer infiltração no joelho e acontece isso, e eles É apagam, né? E eu fui fazer uma na isso. minha sogra médica, eu falei, vou fazer em casa, tranquilo, né? Sogra é médica, é o médico, enfim, ela não desmaiou no sofá com a seringa no joelho, É então isso aí. Fica sempre a recomendação eu faço deitado, de uma sempre boa faço. anamnese, em pessoas antes de você fazer um procedimento, qualquer que seja, uma boa anamnese, se ela já desmaiou antes ou não, e nunca fazer o procedimento com a pessoa em pé, né? Tem Não dá. histórias aí com a vacinação que o pessoal faz em pé, tem gente caindo, né, apagando na hora da vacinação. Então, Parece bobo, mas precisamos acontece cuidar mesmo. disso. Muito bem, acho que a aula foi muito esclarecedora, está bem didática, não vejo aqui, o pessoal, pelo menos assim, não temos mais dúvidas, eu acho que complementou aquilo que a gente havia visto da outra vez. Mais uma vez, então, em nome da disciplina, agradeço muito você ter aceitado esse convite. Acho que essa sua vasta experiência, teremos mais assuntos aí para a gente conversar. Já nos encontramos bastante, né, no CREMESP, e acho que nos Sim, encontraremos por aqui também mais uma vez. Excelente aula. Lembro a todos que esse material vai estar no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais de uma parte nobre da medicina, que é o joelho, lesões de LCA. Todos convidados, então, às 11 horas. Dr. Carlos, mais uma vez, uma honra recebê-lo. Muito obrigado pela participação. mais uma vez, Paulo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e quando você precisar, conte sempre comigo. Perfeito. Um abraço a todos. Boa semana. Saúde aí, pessoal. Até terça-feira.